Tá. Ó, a nossa live aqui. Gente, que alegria estar com vocês mais uma quarta-feira. Tradicional live, das 18h30 às 19h30. Hoje eu estou aqui com o publicitário, o jornalista, o radialista, o empresário e o mais importante, eu ainda não falei, o meu primo, Giovanni Barbosa, da DB Marketing. Giovanni hoje estará conosco, porque ele vai hoje coordenar os trabalhos aí. Segundo o Giovanni, será tipo uma inquisição, interrogatório. Então, que o Giovanni vai coordenar. Todos sejam bem-vindos na nossa live. Nós temos algumas perguntas que eles vão me fazer aí. Inventou um troço aí chamado direto ao ponto, né? Direto ao ponto, é flechaço. O que acontece? Algumas pessoas também podem encaminhar as perguntas e essas perguntas estarão lá com o Giovanni, que estará coordenando para nós, então ele fará as perguntas. Então, de agora em diante, a coordenação dos trabalhos com ele, Giovanni Barbosa. Direto ao ponto com Emílio Neto, a partir de agora, seja muito bem-vindo, onde quer que você esteja, sinta-se em casa. Muito obrigado, Emílio, também pelo convite, pela oportunidade. E quando a gente fala sobre oportunidade em um mundo com tão poucas oportunidades, a gente pode dizer que é realmente uma bênção. Nós vamos começar essa live apresentando rapidamente um pouquinho do Emílio Neto. Para quem ainda não conhece, está nos dando o privilégio. Enquanto você vai chegando, você vai entrando nessa live, a gente vai falando um pouquinho aqui. E o bloco para a gente passar para você é o seguinte, para você entender o mecanismo dessa live. Serão 3 perguntas por bloco. 2 perguntas da produção, tá bom? E a terceira pergunta é o que você enviou, tá bom? Para os nossos canais, para as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. A gente trabalhou, a gente recebeu essas perguntas e também você pode se comunicar com a nossa equipe durante a live também, que a equipe vai nos passando as perguntas. Muito bem. Emílio Neto, 54 anos, filho de Daniel e Santa Mila. Há 24 anos, casado com Miriam Luciane, que tem 2 filhos, Daniel e Rebeca. Formado em Direito, ele é canoense, advogado e pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. Nós vamos poder também falar sobre isso. É o atual presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Mulher, da Criança, do Adolescente, do Idoso, da Igualdade Racial, das pessoas com deficiência e bem-estar animal também, e membro da Comissão de Constituição e Justiça. A crença em Deus, a ideologia política e o respeito pelo cidadão são os princípios que a participação popular também nortearão o trabalho do Emílio. Essa é a apresentação de Emílio Neto, direto ao ponto conosco hoje. Hoje, seja muito bem-vindo, Emílio. Obrigado, Giovanni. Só em ver tu me deu um ciúme. Por que eu não consigo fazer direitinho assim, que nem tu faz? Você é um jornalista nato, só não fez a faculdade ainda. Fica o convite. Vamos lá, vamos começar essa live com você que está em casa, falando sobre projetos, ok? Emílio, após mais de 20 anos convivendo e conhecendo Canoas como poucos e seus problemas intrínsecos, com essa experiência toda, Emílio, e é o que nós podemos aqui esperar de 4 anos que se aproximam, seus projetos para uma nova legislatura, caso eleito você seja Emílio Neto. Sabe, Giovanni, a minha preocupação, assim, enquanto legislador, sempre foi e sempre será representar a angústia daquelas pessoas que eu represento. Eu tenho toda uma preocupação
em cumprir com aquilo que eu me comprometo. E a ideia sempre foi trabalhar de forma coletiva, onde a gente pode criar espaços e mecanismos para ouvir a angústia das pessoas, suas pretensões. Então, assim, a gente sempre tem um canal aberto, as pessoas, a gente está na Câmara, ou pelo celular, ou pelo Facebook, por todas as redes sociais, no sentido de legislar nesse sentido. Então, nós temos muitas pessoas que nos ajudam nisso, né? Pessoas que trabalham e que militam muito no combate da violência doméstica, muitas pessoas que trabalham pelos direitos das crianças e adolescentes, a garantia de direitos, né? Tem no nosso coletivo em torno de 10 pessoas, entre conselheiros e ex-conselheiros tutelares, que nos ajudam e nos auxiliam, contribuem com o seu conhecimento. Muitas pessoas ligadas à questão da liberdade religiosa, né? E a gente sempre fala muito da questão da liberdade religiosa para o povo evangélico. Não, é a liberdade religiosa na sua amplitude, para as religiões de matriz africana, para os nossos irmãos católicos, nossos irmãos protestantes, inclusive a liberdade de não professar nenhuma religião. A liberdade religiosa, ela tem que ter a sua compreensão extensiva da lei. Então, todas essas ideias e esses projetos, eles brotam coletivamente. Eles são construídos a várias mãos, com muita crítica, com muita sugestão, né? Eu lembro agora desse último projeto que nós aprovamos, que é um projeto que trabalha ali a questão do combate à crueldade contra os animais, no foco da questão do acorrentamento de animais. Principalmente os cachorros, eles são acorrentados muitas vezes em lugares e ficam dias e dias acorrentados. E pior do que isso ainda, sem um espaço para correr, andar, às vezes ao relento, ao sol, à chuva. Então, nós trabalhamos muito isso, para trabalhar ali o impedimento desses tipos de crueldade contra os animais. E essa proposta veio através das redes sociais de uma professora, trouxe uma ideia ali de um projeto de lei em determinada cidade e pediu que a gente legislasse. E eu e o vereador Cristiano trabalhamos aqui na cidade, aprovamos esta lei no sentido de impedir, de criminalizar, de punir de várias formas, com advertência, com multa e até o recolhimento do animal que estiver sendo maltratado. Essa lei surgiu a várias mãos. Ela acabou, inclusive, começou lá no Facebook e terminou lá na OAB. Um núcleo dos direitos do bem-estar animal da OAB, que são advogados que militam de forma voluntária nessas comissões, eles determinaram ali o aprimoramento da lei. Então, assim, ela sempre é feita a várias mãos. Eu tenho, assim, costume de dizer que ou a gente ouve e dialoga e constrói, ou a lei nunca representa a maioria. E a lei, muitas vezes, ela tem que garantir, inclusive, direito das minorias, né? Das minorias. Mas ela tem que ser construída e ter um olhar geral. Não é porque eu não sou negro que eu não posso legislar pela igualdade racial. Não é porque eu não sou mulher que eu não posso impedir a violência doméstica. Não é porque eu não sou um menino que eu não posso defender os direitos da criança e adolescente. Então, vamos defender, sim, os direitos das minorias num debate com amplitude, com a maioria, inclusive. Muito bem, estamos falando com ele, Emílio Neto, falando sobre os projetos, e é claro, quando a gente fala em minoria, isso acirra muitos ânimos, né? E as pessoas acabam polarizando um debate que deveria ser um debate, muitas vezes, pelo coração, um debate para ajudar pessoas e não para atrapalhar pessoas. Vamos lá. Conforme explicamos anteriormente, vamos explicar novamente rapidinho aqui que nós temos 2 envelopes, tá bom? Neste momento. O envelope vermelho e o envelope azul, que está aqui na nossa mão. Esses envelopes nada mais são que perguntas mais tranquilas e perguntas
mais contundentes. Emílio Neto, envelope vermelho. A lista é bicho tinhoso. Ele sempre vinha, isso aqui é legal, isso aqui é meio apertadinho. Eu entendi. Tá, vamos lá. Ou vermelho ou azul? Emílio Neto. Vamos azul. Vamos devagarzinho. Vamos começar tranquilo. Vamos lá. Tá bom. Primeira pergunta do envelope azul, então. Vamos lá. Lei federal. Não deixa de ser uma pergunta bem interessante, né? Vereador, como é que uma lei sua, de sua autoria, a Lei 4.191, foi parar em Brasília e virar uma lei federal? Qual, na sua opinião, é a relevância deste seu projeto? Como foi parar uma lei sua, vereador, lá no Congresso Federal, Emílio Neto? Giovanni, assim, quando tu começou, eu pensei, onde é que eu tenho lei federal, né? Agora, assim, eu compreendi. Giovanni, assim, tu sabe que eu dialogo muito com o meio evangélico, eu sou da igreja adventista, e uma das demandas do povo adventista, e aí é um direito à minoria, né? Os adventistas são considerados com as demais religiões, e o povo adventista tem uma característica, né? Uma peculiaridade. Eles guardam o sábado como dia de guarda. Então, quando algum concurso, alguma prova, alguma atividade do cotidiano cai no dia de sábado, os adventistas, eles se negam a realizar aquela prova, aquele trabalho, e isso tem causado alguns prejuízos históricos, assim, a vários irmãos nossos. Só para tu ter uma ideia, eu passei no terceiro vestibular, porque o primeiro e o segundo eu não consegui fazer, porque eu passava no tal provão da URGS, e a segunda etapa era num sábado. E aí eu não tinha como fazer. Até que nós conseguimos, com muito pedido lá e tudo mais, que a universidade garantisse um espaço especial para que os adventistas pudessem fazer depois do pôr do sol e etc. e tal, com todos os cuidados, com fiscais, isso e aquilo foi aprovado pela universidade, e hoje, então, a gente já tem isso mais avançado. Mas essa lei, a minha pretensão é porque muitos alunos da rede escolar, do ensino fundamental, do ensino secundário, do ensino médio, né, que a gente chama, eles tinham esse problema do sábado. E há alguns anos já eu vinha trabalhando com alguns deputados federais, e foi com a deputada Maria do Rosário que eu tive assim, essa alegria dela dizer, eu vou abraçar essa lei. E ela foi mesmo. Foi atrás da lei, desengavetou, já tinha projeto de lei discutido há muitos anos, há mais de 10 anos, e ela se propôs a ser a relatora, e teve acordo, e ela movimentou, e foi a relatora, e chamou lá no Congresso alguns pastores da Igreja Adventista, e também outros guardadores do sábado, batistas do sétimo dia, algumas religiões ligadas à questão... batistas também, né? Isso, exatamente, vários aí. Então, as pessoas participaram disso. E a lei foi aprovada. E depois foi sancionada. Ela foi aprovada, na verdade, no governo anterior e foi sancionada neste governo atual. E essa lei, então, assim, ela acabou sendo aprovada e foi uma grande vitória, assim, não somente do nosso mandato, que foi apenas uma pequena engrenagem, né? A Maria do Rosário foi uma outra engrenagem, mas, ou seja, houve um convencimento de vários deputados no sentido de garantir essa lei. Então, essa lei hoje diz aos estudantes adventistas que, caso o professor queira fazer uma prova ou alguma atividade que valeria, né, a aprovação ou não, que este professor propiciasse aos alunos que, por convicção espiritual, deixassem de realizar, que propiciasse um outro momento, ou antes ou depois daquela atividade. Eu achei muito vitoriosa aquela... Muito legal. Muito bem, estamos aqui ao vivo, direto ao ponto, com o vereador Emílio Neto, sabendo muito sobre suas leis, sua carreira, seu intuito,
E aqui, vendo agora, chegando perguntas dos internautas, a primeira pergunta deste bloco aqui vem do Sérgio Gomes, de Canoas. Quais são as atribuições, o Sérgio pergunta, de um vereador e quais são os seus limites para legislar, Emílio? Pergunta boa, hein? Boa pergunta, boa pergunta. O vereador tem, a princípio, 3 funções legais. A primeira é de legislar. Ele faz leis. A segunda é de fiscalizar. Ele é obrigado, por lei, a fiscalizar o Poder Executivo e aprovar ou reprovar as contas. Então, ele fiscaliza. Muitas vezes, ele tem que recorrer aos tribunais, tribunais de contas, Ministério Público, Ação Popular, que foram leis que eu usei muito durante esse mandato para impedir que determinada coisa que eu achasse que era errado acontecesse. Além disso, o vereador ele tem uma função de representar. Ele representa a cidade onde ele é vereador. Os seus anseios, as suas angústias, as suas preocupações. O hospital fechou. Não é o vereador que vai abrir, mas é o vereador que deve chamar a sociedade organizada, a sociedade civil, deve buscar os deputados, deve fazer comissão, deve ir falar com o hospital, deve falar com a direção, tem que falar com o prefeito, tem que ir com o governador. Ele tem que atender esse anseio da sociedade, ele tem que encaminhar, ele tem que ser o porta-voz. Diante dessas 3, a questão legislativa que o Sérgio Gomes trabalha conosco, o vereador, no sentido de legislar, tem que guardar uma preocupação ali, que é o vício de origem. Tem coisas que o vereador não pode fazer. Por exemplo, ele não pode interferir no trabalho do prefeito. Se o prefeito quiser fazer uma creche, uma escola de educação infantil, o prefeito define onde ele compra, ele começa a fazer, ele estabelece tudo. O vereador não pode estabelecer uma lei que cria uma creche. Por quê? Porque isso gera custos, gera gastos. E só tem um ordenador de despesa, que é o prefeito. O vereador não é ordenador de despesa. O que ele pode? Provocar o assunto, sugerir, levar o prefeito, fazer abaixo-assinado, fazer movimento, fazer passeata, fazer o que quiser. Mas o vereador não pode legislar causando gastos, investimentos públicos para o município. Por exemplo, o vereador poderia ir em busca de parcerias que trouxessem recursos e levar essas parcerias para o poder público? Ele tem esse poder? Pode. Essa é a função de representar. Por exemplo, eu trouxe para Canoas, nesse mandato do atual prefeito, 950 mil reais, quase R$1 milhão, para a saúde da cidade de Canoas. Porque eu conversei com a deputada Maria do Rosário, falei da situação da saúde de Canoas, que em muitos casos nós somos referência na área da saúde para várias cidades, e veio para a cidade de Canoas 950 mil, que eu os trouxe. Poderia dizer ao prefeito, olha, nós queremos fazer isso e isso. Eu digo, não, quero que seja colocado nas casas de saúde, para atendimento das pessoas. E foi isso que foi feito. Então, pode buscar verbas, pode ir a Brasília, pode organizar, pode chamar. Isso pode? Pode. Agora, eu não posso dizer, eu quero que vocês amanhã comecem a abrir um posto de saúde lá no bairro Rio Branco. Não é minha função, eu não posso. Essa é uma função do prefeito. Eu posso trabalhar para que isso. Não é assim que a banda toca. Bom, nós já fizemos a nossa primeira rodada, tá bom? É um momento agora também de mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando. E a gente já volta para a segunda rodada de perguntas e respostas com o vereador Emílio Neto. Perfeito, Giovanni. Olha aí, gente, nós temos já 50 pessoas online aí, muitas perguntas. Muita gente cumprimentando, dando boa noite, o Eduardo Matos, a Paula Randon, olha aí que bom, o pessoal todo participando, a Maristela Emerson Pádia,
que beleza, João Pedro, o pessoal todo aí participando, muita gente, não posso ler o nome de todo mundo. A Vera Lúcia da Olmo Teixeira, beleza, a Raíla, aí o pessoal todo participando, que legal. A Lélia Cianfa, dizendo boa noite, vereador, boa noite. A Bruna Ferreira assistindo, a Kelly Vieira, um abraço para Kelly, nossa querida amiga. O pessoal todo participando, vindo, dando opiniões e perguntas. Gente, eu sei que vocês estão fazendo perguntas, tá? Hoje não sou eu que escolho as perguntas. É o Giovanni, a produção aí do trabalho. Então, só para dizer para... Olha aqui, uma das perguntas, eu já vi aqui, ó. Esse Sérgio aqui que fez a pergunta foi a que tu fez, tá? Aqui. O pessoal todo falando, então, muito obrigado. O Edson Fernando Alebrante, meu amigo, um abração para ti, meu irmão. Deus te abençoe. A Rebeca Souza, olha, a Rebeca, acho que é a primeira vez que participa conosco aqui. Que eu lembraria, porque é o nome da minha filha, então eu lembraria se outra vez. Seja bem-vinda, Rebeca. Dentre as pessoas também, a Clarice Pinto aqui, olha ali, ó, muito obrigado, Clarice. O Luke CM, olha, o Luke não tinha entrado nas nossas lives ainda, olha aí, ó, que beleza. A Lídia Feiteiro, dando boa noite, trabalhando aí, dando um abração para nós. A Paula Lopes, o Elacir, o vulgo Ica. Ô, Ica, um abração para ti, meu irmão. O Rafa Pinho, junto conosco. Nossa, gente, é muita gente. A Nedia Henrique da Silva. Olha aí, a Maninha do Chum nos assistindo. Pastor Eduardo Machado. Ô, Pastor Eduardo. A Onira junto conosco aqui. Várias pessoas. Então, eu paro um pouquinho. A Yara Baibem, que entra agora, né? Trabalhou comigo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Marlene Fanfa deixando um abraço também e perguntas aí do papel do vereador. E o Anderson Ferreiros. Boa noite a todos. Boa noite, Anderson. Então, nós devolvemos a palavra aí ao nosso coordenador, deixando ele já... Não conseguimos mandar um abraço para todos, mas eu tentei aí selecionar uns 10% das pessoas que estão mandando recado para nós aí. De qualquer maneira, vocês serão lembrados sempre, porque essa live fica gravada na nossa página. Aproveita e vai tomando a tua aguinha, pede aí para o pessoal da produção trazer a tua aguinha, porque agora, meu amigo, eu vi algumas perguntas aqui, então vamos lá. A vermelhinha? Agora é a vermelhinha? Agora é vermelha. Agora a pergunta vermelha. E vamos ver qual é a próxima pergunta. Que rufem os tambores, esse é o momento. Estamos aqui direto ao ponto com ele, vereador Emílio Neto. E olha só, gente, pandemia. Aperte o cinto aí, meu amigo. Após a pandemia chegar ao Brasil, diversas ações de ajuda foram aprovadas, mas o auxílio emergencial de 600 acabou. E o de 300 acaba agora, em dezembro. Como você vê o desenvolvimento do país pós-auxílio e pós-vacina, vereador Emílio Neto? Que pergunta complexa. Giovanni, é assim, as pessoas tratam a pandemia de várias formas, mas a pandemia trata a todos da mesma forma. Ela derruba a todos e age invisivelmente e indistintamente a todos. Tenho vários amigos que já tombaram por esta pandemia, vários amigos que ficaram muito doentes e amigos que pegaram e tiveram sintomas leves. A pandemia, ela traz uma desgraça, ela arrebenta com o sistema de saúde, né? Aqui na cidade de Canoas tiveram que criar mais de 100 leitos de UTI por causa da pandemia. Ela tem um problema muito sério, que é a questão econômica. Tem restaurantes aqui no centro da cidade que fecharam as portas. Pequenos comércios no bairro Guajuvires que os caras fecharam e foram embora. Não tinha o que fazer. Academias, né? Então, ela atingiu a muitos. E não é
uma exceção, a pandemia, a doença, a desgraça, nós não temos aqui, por exemplo, terremotos, maremotos, em alguns países que destrói tudo, por exemplo, né? Mas essa é a realidade de outros países, que dá um terremoto e destrói uma cidade, um furacão, que causa um prejuízo financeiro e muitas vezes destrói com a vida e o sonho de várias pessoas. A pandemia, ela teve o auxílio emergencial, né? Que aí é importante dizer do papel do Congresso no sentido de garantir, né, o auxílio emergencial. Evidentemente que todos os recursos têm limites, a gente entende, mas nós entendemos que deveria haver um cuidado especial, e aí, Giovanni, que eu vejo assim, ó, com aqueles não somente mais pobres, mas com aqueles também pobres que quebraram com a pandemia, que tinham pequenos negócios e que deixaram de ter renda, qualquer renda, que muito embora no ano anterior tivesse uma renda, hoje eles não têm nenhuma. Então, assim, a gente vê que o cartão ali, ele levou algum tempo nesses problemas, levou algum tempo para criar o auxílio emergencial, ele precisava ter sido criado antes para minimizar. Não sei qual é a realidade financeira do país, mas muitas pessoas cairão na pobreza, na miséria, nos grandes bolsões. Saiu uma reportagem, se não me engano, na Folha de São Paulo, do grande número de pessoas que viraram moradores de rua. Eles tinham uma casinha alugada ali, R$500, trabalhavam em várias coisas, um vendia isso, outro vendia picolé, outro cortava cabelo, outro isso, e pagava um aluguel. Com o corte disso, eles foram despejados, eles foram morados. Então, o número de moradores de rua, o número de pessoas mendigando aumentou muito. E precisamos ter um olhar assim muito especial para esta categoria, que com o fim do auxílio emergencial pode voltar ao grau de miserabilidade extremo. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte: mas R$600 é pouco. Bom, é pouco? É. Mas com R$600 ele faz um ranchinho de R$250, ele vai ter só feijão e arroz, mas vai ter. Ele compra um botijão de gás, né? R$70 ele compra. Então, alguma atenção mínima o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele atende. Então, assim, a economia do país depende também dessas pessoas. Tem gente que quer dissociar a pandemia da economia. E não existe isso. Elas andam de mãos dadas. Enquanto não exterminar a pandemia, a economia vai sofrer. Mas a gente tem que se preocupar agora com a economia. Não adianta se preocupar com a economia sem se preocupar com a pandemia e vice-versa. Por quê? Porque ambas andam de mãos dadas. Evidentemente que em determinado momento, a urgência, a emergência, o primeiro foco deveria ser a saúde para que a pessoa não morresse. Mas, simultaneamente a isso, tinha que pensar na questão econômica. A gente apelou para as pessoas para ficarem em casa quando pudesse. Algumas pessoas diziam: ficar em casa como? Vão cortar a minha luz, vão cortar a minha água, não vai vir rancho, eu não tenho gás de graça. Ou seja, as pessoas foram para as ruas. E a desgraça foi forte no sentido de morrer. Na nossa cidade morreram mais de 300 pessoas, né? Isso é muito forte por causa da pandemia. Nossos hospitais, os hospitais de campanha no início deram um atendimento muito especial, hoje não necessitam mais. Mas eu creio muito na vacina, viu? Os nossos cientistas, os nossos estudiosos que saem lá das universidades pensando em alternativas para o mundo, eles estão se preocupando com isso, né? Por isso que a gente sempre dizia que são os livros, né? As pessoas precisam de livros, não de armas. Essa pandemia, a gente combate ela com ciência, com tecnologia, com estudo, com universidades, com biólogos, com físicos, com químicos, com médicos, com analistas. São essas pessoas que vão nos salvar. Porque a gente está vendo na Europa, em alguns países da Europa, a segunda onda está pior que a primeira. Há uma tendência muito forte mundial que essa segunda onda seja pior do que a primeira onda.
essa pergunta, ela é uma pergunta muito sensível, porque fala exatamente do papel de legislar, o papel de ir em busca de recursos, o papel de cuidar das pessoas, né? Então, pós-vacina, você acredita que teremos que redobrar o cuidado, Emílio Neto? Eu acho que a vacina ela vem para resolver e tornar o coronavírus algo que a gente vai conviver com ele, mas ele não causará essa desgraça, né? É a tal imunidade de rebanho, ou seja, muitas pessoas já pegaram, não sentiram sintoma nenhum, ou seja, há uma ideia de que 15 a 20% das pessoas esteja em termos imunizada, ou que não pega por questões das vicissitudes do organismo, ou que já pegou e nem notou. É que a vacina, ainda que não chegue para todos, ela impede a proliferação da pandemia, né, do coronavírus. A vacina ela vem para imunizar, para trabalhar, e eu creio muito que com a vacina, logo, logo, essa pandemia já será coisa do passado, dos livros de história, para nós contarmos para os nossos netos. Agora, é preciso acreditar na vacina, trabalhar com ela, porque nós sabemos hoje que tem pessoas que não querem vacina, né? Só que é o seguinte, os pais que não vacinam os filhos, há inclusive a possibilidade de perda do poder familiar se o pai ou a mãe é irresponsável. Tem doenças que nós conseguimos erradicar, né? Coqueluche, sarampo, lepra, tantas outras coisas que a gente conseguiu eliminar a ponto que lá enquanto a gente ouve falar. Então, a vacina vem para isso. E talvez ela seja mais uma das vacinas tradicionais nossa para que a gente possa se ver livre, né, do Covid-19. A grande tristeza que eu sinto neste momento é de não poder aprofundar num assunto tão necessário para a população agora, mas teremos outras oportunidades, né? E nós já estamos com 30 minutos de live e a gente precisa prosseguir. Emílio Neto, vermelho ou azul? Azul! Tudo azul agora, vamos ver o que vem aqui para o vereador Emílio Neto na live de hoje. Essa é direto ao ponto com o vereador Emílio Neto. Muito bem, projetos. Deixa eu ver aqui, ok. Essa aqui já foi. Então vamos. Ela acabou entrando na caixinha de novo. Vamos lá. Pergunta azul, formação. Vamos falar sobre formação. Sua trajetória se iniciou na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde fostes um líder estudantil e também professor. Hoje, na área do direito civil e pós-graduado em processo civil, agora botar na prática, como pretendes ajudar a sociedade mais necessitada nesses últimos tempos? Acabamos de falar de pandemia aqui, né? Como é que você pretende ajudar esse pessoal aí, Emílio Neto? Tu sabe, Giovanni, que eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso é a verdade. O vereador, ele é muito limitado. É o que a gente chama popularmente, ele anda maniado. Por quê? Não é o vereador que decide que nós vamos trazer para a cidade de Canoas, por exemplo, mais médicos. Não é o vereador. Não é o vereador que decide, as escolas não vão voltar na pandemia ou elas voltarão. Não é o vereador que decide, vamos criar mais leitos de UTI. Não é o vereador que decide, vamos reduzir o investimento em propaganda e vamos comprar remédio para as farmácias básicas. Quem decide isso é o prefeito, ou é o governador, ou é o presidente da República. Então, por isso, quando as pessoas elegem os seus vereadores, ela tem que prestar muita atenção no prefeito que elas estão elegendo. Porque muitas vezes eu elejo um vereador que tem essa boa vontade, mas eu elejo um prefeito que é desconectado desse perfil de fazer. Então, o que o vereador pode fazer? O vereador ele é um parlamentar. O parlamentar, a palavra parlamento vem do... Parla.
parlare, italiano, né? Italiano, tudo é buona gente. Tutti buona gente, é isso? O falar é falar. Então, o parlamentar é aquele que fala, que usa a tribuna e diz, está errado, isso tem que ser assim, é essa a opinião. Então, o parlamentar ele é muito mais uma voz daqueles que não são ouvidos ou daqueles que não lhes são permitidos falarem. Então, é esse o maior encaminhamento. Que às vezes as pessoas dizem, tu é vereador, é isso? O que tu fez para a cidade de Canoas? Tu criou um trabalho? Não criei trabalho. Onde é que tu fez um ginásio para as crianças? Não fiz ginásio. E quantas crianças tu comprou o uniforme? Não, quem compra é a prefeitura. Então tu não presta para nada. É isso que a pessoa fala. Os poderes constituídos, nós temos que compreendê-los como uma engrenagem necessária para que as coisas aconteçam. Os vereadores de Canoas nunca deram nenhum uniforme, mas foram eles que votaram o projeto do prefeito que determinava o fornecimento de uniforme para as crianças nas escolas municipais. Por exemplo, agora nós autorizamos o prefeito a retirar dinheiro de algumas rubricas determinadas para passar para uma outra rubrica, que é tipo assim, ó, eu tinha dinheiro para gastar com isso, eu quero gastar com a saúde porque deu problema ali. Então, os vereadores autorizam e o prefeito não pode fazer sob pena de descumprir a lei, de ser penalizado por isso. Então, o que o vereador tem que fazer? Ele tem que falar, exigir, denunciar, organizar, fazer movimento. Ele tem que ser aquela pessoa. Muitas vezes o vereador ele tem que ser o barulhento. Ele tem que ser aquele que diz e que anda, muitas vezes, na contramão da vontade do prefeito. Às vezes, ele tem que aplaudir o prefeito. O senhor está correto. Eu lembro de um ex-prefeito da cidade de Canoas, já falecido, o doutor Marcos Fonquete, que eu era um crítico contumaz das políticas daquele prefeito. Inclusive, entrei com uma ação popular que impediu ele de vender uma área de terra por um preço que estava dando, né? Estava dando. Um preço 10 vezes inferior ao preço do terra aqui na cidade de Canoas. Mas uma vez ele disse, eu vou fazer um restaurante popular na cidade de Canoas, com comida a R$1. Eu tive que aplaudir ele. Ele estava fazendo um restaurante, inclusive foi para o bairro das Vidas, um bairro onde tem um bolsão de pobreza, né? E a minha expectativa é que tivesse restaurantes populares. Quando eu estive em Caracas, na Venezuela, eu fui visitar algumas favelas. E o que me chamou a atenção é que as favelas tinham o que chamavam lá de comedouros. Muito embora para nós aqui pode ser um termo mais... pejorativo. Isso, pejorativo, porque os comedouros ou coxo é onde os animais comem. No espanhol, comedouros é locais onde as pessoas comem. Então, tinham restaurantes gratuitos, onde as pessoas podiam ir lá e comer. Eles sabiam que meio-dia tinha comida lá, né? E eu vejo que nós tínhamos que ter um espaço, porque, embora alguns negam, Giovanni, a gente sabe que aí, na cidade de Canoas, muitos ainda passam fome. Eu conheci, por exemplo, a tua infância no bairro Niterói, e tu conheceu a minha infância no bairro Estância Velha. Às vezes a merenda da escola era importante. Era a única refeição, talvez, do dia. Eu lembro que a dona Dolores, que era a merendeira, ela sabia que eu queria mais merenda. Então, quando tinha aquela tal massa com feijão, ela já sabia que separava mais uma canequinha para mim. Se nós conseguirmos ter aquele comedouro, aquele restaurante popular a R$1, eu achei uma ideia maravilhosa. Então, o vereador ele tem esse papel.
Por que eu aplaudi e dizia para ele sempre, tu está de parabéns? Porque eu, inclusive, queria que ele fizesse outros restaurantes populares. Infelizmente, não foi feito em Canoas. E a importância da participação popular nos governos. Né? Bom, o tempo está avançando de uma forma assustadora e eu tenho que ir agora para a pergunta da nossa audiência. Né? Então, direto ao ponto com Emílio Neto, pergunta da Fabiana do bairro Niterói. Você acabou de falar do bairro Niterói. E essa pergunta, ela é bomba. Vai te preparando aí. Ela nem é vermelha, ela é roxa. Com relação ao estupro culposo, você que é advogado, no caso da Mariana Ferrer, qual a sua posição e como combater esse crime? Vereador Emílio Neto foram buscar uma bomba que explodiu no Brasil na última semana e que essa semana acabou vindo aí um veredito muito estranho, vereador Emílio Neto. Giovanni, essa de fato é uma pergunta difícil, assim, porque a gente vai falar pelo que a gente sabe, né? Nós não vimos o processo. Isso é a mesma coisa que o médico querer dar remédio para alguém sem olhar os exames, né? Daqui a um pouco eu vou dar um remédio para vitamina D, quando na verdade o que lhe falta é vitamina C. Mas algumas coisas a gente viu e é estarrecedor, de fato, né? Bom, se houve o estupro ou não houve, a verdade é que a gente não sabe, né? Mas uma coisa a gente sabe que houve. A vítima, ela foi humilhada no tribunal. E isso deve ser rechaçado. Giovanni, é verdade que aquela menina poderia estar mentindo. É verdade que ela poderia ter feito um acordo de pagamento e o cara não pagou e ela disse, eu vou fazer isso, não sei o quê. A gente viu agora o caso do Neymar, né? Muito semelhante. Fui violentada, fui abusada e alguns vídeos mostraram que não era verdade. Mas a gente tem que proteger a vítima. Então eu tenho que partir do pressuposto que a vítima é vítima. Bom, se vai condenar o réu, a gente depois vê se tem prova suficiente. Porque se não tiver prova suficiente, de fato tem que absolver, porque para condenar tem que ter prova. Mas não pode aquele advogado fazer aquilo com a vítima. Imagina que seja verdade. Ela já sofreu o abuso, sofreu a agressão. Foi medicada com algum elemento químico que a deixou desacordada. Ela já é vítima. Agora ela vai para o tribunal e o advogado a ofende. E aí, um troço que me deixou muito marcado como advogado também, é que o juiz é quem preside. O magistrado, ele é a pessoa que ouve a vítima, ouve o réu, ouve as testemunhas, ouve o advogado e ouve o promotor, e ele decide. Mas ele tem que manter a ordem. E ele não impediu o advogado de humilhar aquela vítima. Me chamou a atenção também o promotor. O Ministério Público, o promotor de justiça, é aquele que promove a justiça. Ele devia levantar a voz em defesa daquela menina e dizer, se é verdade ou não o que ela disse, nós vamos ver depois com as provas. Agora, não podemos tratá-la como bandida, como mentirosa. Nós temos que tratá-la com educação, com carinho, porque ela é vítima. Pelo que eu vi ali, ninguém defendeu essa figura do estupro culposo, a princípio. Parece que foi mais uma construção da mídia, que, tipo assim, pelo que vocês estão dizendo, só o que falta é dizer que houve estupro culposo. A figura do culposo ali, ela, no mundo jurídico, ela é muito técnica. Culpado é aquela pessoa que teve culpa por alguma coisa, mas que não queria. Vereador, existiu esse veredito do estupro culposo? Não existe isso. Não existe na lei o estupro culposo. Sim, mas existiu neste caso? Alguém determinou isso? Eu não assisti
não vi todo o processo. A impressão que eu tive é que foi uma construção nas redes sociais da mídia de que só o que falta é dizer que é o estupro culposo. Porque o advogado disse, essa moça está mentindo, ela não foi estuprada, ela concordou com a relação. E ao dizer que ela concordou com a relação, diz o seguinte, ela provocou o estupro, né? Então, que é o princípio da vitimização, é aquela pessoa que se joga num cenário para se fazer de vítima e com isso ter alguma vantagem, que não parece ser o caso daquela menina, não parece em hipótese alguma, mas que parece ser o caso daquela outra menina lá, do caso do Neymar, certo? Que é a questão da vitimização. Então a gente tem que estar sempre atento. A figura do estupro culposo, ela não apareceu no processo, porque é um crime que não existe. O estupro, ele só é doloso. E a diferença de culpa e dolo é porque a culpa aconteceu, mas eu não queria. É como eu sair de barquinho e não levar um salva-vida. E aí a pessoa morre afogada que está comigo no barquinho. E era minha a obrigação de levar um salva-vida. Então, eu tenho culpa e eu vou ser acusado de homicídio culposo. Mas eu não queria que aquela pessoa morresse. Mas eu sou o culpado. É diferente quando eu pego e dou um tiro na pessoa. É homicídio doloso. Eu queria matar aquela pessoa. Então, o estupro culposo seria tipo assim, ó. Eu não queria estuprar a moça, mas acabei estuprando. Então, não existe isso, né? Ou tu estupra, ou tu não estupra. Não tem eu não queria e acabou acontecendo, né? A culpa é tipo assim, ó, tirei um tijolo pela janela, pegou na cabeça de alguém e matou. Tu é culpado, tu não tem que atirar tijolo pela janela. Mas dizer que queria matar aquela pessoa, não queria. Ele só foi inconsequente. Vai pagar por isso, vai para a cadeia por isso. Mas é diferente a pena para quem tem culpa e para quem queria. Uma coisa é eu jogar um tijolo pela janela e matar alguém. A outra coisa é eu olhar pela janela, tá passando uma criancinha e eu digo, vou acertar na cabeça e atirar. Isso é dobra, vontade, né? Então, eu vejo ali naquele caso um erro do juiz, principalmente do promotor, que deveria impedir, que é o promotor que tem a função de acusar o réu e proteger a vítima. É do juiz a função de impedir abusos. E é do advogado a função de defender o seu cliente tendo limites. Eu acho que a OAB, inclusive, vai abrir um processo de ética contra aquele profissional totalmente errado. Sim, vai, exatamente. Muito bem, muito bem. Direto ao ponto com ele, vereador Emílio Neto. Emílio, nós temos agora aquele momento dos abraços. Você tem 1 minuto para mandar abraço para toda a galera. E a gente já volta para a pergunta azul ou vermelha, porque o tempo está voando, Emílio Neto, é com você. Agora vai ser vermelha, eu não vou fugir da vermelha, hein? Gente do céu, depois que eu dei oi para ti, o que já entrou de gente, tu não imagina. Gente, um abraço para todos vocês ali, olha aqui, ó, muita gente, tá? Assim, se eu for, eu passo de 15 em 15, mas assim, o que eu faço? As pessoas que estão novas aqui, eu privilegio essas pessoas, tá? Olha aqui, ó, o Dilvio, que está aqui conosco, nos ouvindo, conselheiro tutelar. Rogério, também conselheiro tutelar. A Kika Ruviaro, primeira vez que a Kika está aqui. Juliane Vals, um abração. Juliane Vals, Emílio Neto, nesse eu confio. Amada, um beijo para ti. A Andréia Lúcia Miller também está aqui conosco. Olha aí, a Marta Ramos, a Leia Cianfa, mais provas que o vídeo é o sêmen da vítima. E é verdade. Tem o sêmen da vítima, diz que houve a conjunção carnal, né? O que estão duvidando não é que houve a conjunção, é se houve a violência, né? Que houve a conjunção, ninguém tem dúvida disso. Vamos ver aqui mais, o que mais... Alexandre Galho, olha aí, ó, Giovanni, ó, esse aí tu conhece, Alexandre Galho, teu primo aí, ó. Um abraço para todos vocês. Um abraço para essa galera.
E a Ana Paula Lopes nos dando boa noite. Boa noite para ti também. Um abraço a todos vocês. Giovanni, te devolvo a palavra. Precisamos voltar, então, direto ao ponto com ele, vereador Emílio Neto. Vamos para a pergunta vermelha. A pergunta, ou encarnada, muitas pessoas falaram, Vermelho encarnado. Vereador, novamente, pode colocar o cinto de segurança, coloque a sua poltrona na posição vertical. Vamos lá, como dizem na aviação. O país, esquerda, vamos falar sobre a esquerda. O país viveu uma virada para a direita nas urnas e a esquerda precisou se redesenhar. Como um candidato de esquerda, como você tem aprendido com essa fase, como sair dela melhor e mais experiente? Emílio Neto, essa aí é a vermelha, né? Essa é a vermelha. Depois me passa o nome de quem fez, eu quero perseguir essa pessoa. E nem temos o nome. São as perguntas mais filtradas pelo internauta. Vamos lá. Tu sabe, Giovanni, o homem público, ele tem que ter as suas posições, né? Eu sou um homem de esquerda, sempre o fui. Nós, mais do que defender a esquerda, eu defendo a democracia. Se a democracia colocar a direita no governo, nós temos que aplaudir a democracia. Muito embora eu discorde da escolha, eu tenho que aplaudir o direito que as pessoas têm de escolher. Por exemplo, a gente saiu de uma eleição americana onde tinha o Barack Obama, um homem de esquerda com políticas sociais muito fortes, e acabou indo lá para o Trump, né? Extrema-direita conservadora, quase uma direita, assim, Bom, se tu olhar o povo americano agora, eles estão divididos. Neste processo democrático, nós temos que aplaudir. Porque a democracia, ela me permite, daqui a 4 anos, mudar ou não. Nós vínhamos de um governo de esquerda, de 8 anos do governo Lula e 6 anos do governo Dilma, onde as pessoas puderam apreciar quais eram as práticas da esquerda. Nós estamos vendo agora uma prática de extrema-direita, né? Ele, na verdade, não é a direita, mas é a extrema-direita, onde as pessoas estão analisando. Daqui 2 anos, as pessoas vão olhar e vão dizer de novo. O que mudou? Eu gostei mais ou menos? E as pessoas vão decidir. Por incrível que pareça, hoje as pesquisas colocam o povo brasileiro de novo dividido. Quem aprova ou não aprova, quem acha que é para a esquerda ou quem acha que é para a direita. Mas o importante disso é que nós aprendemos e amadurecemos a cada escolha nossa. Nós aprendemos com os nossos acertos e aprendemos com os nossos erros. Eu vejo que um país que estava numa direção da esquerda, onde tu avança as questões sociais, onde tu avança a questão do combate à miséria, onde tu amplia o acesso à universidade, à terra, à luz, à água, os meios básicos de sobrevivência, e tu vai para a direita, onde há uma redução por exemplo, do Bolsa Família, onde há uma redução de vários tipos de base, onde há uma redução do Minha Casa Minha Vida, onde há a redução da Universidade Sem Fronteiras e todas as questões do ProUni, etc. E tal. Bom, existe uma parcela, Giovanni, da sociedade que eu respeito, que acha que não tem que ter Bolsa Família, que isso aí é Bolsa Vagabundo. Tem gente que acha que a universidade tem que ser tudo paga, quem paga acabou. Que a Universidade Federal é para plantar maconha, para acertar vagabundo, isso e aquilo. Eu respeito essas pessoas, mas eu discordo delas veementemente. Eu acho que elas estão equivocadas. Então, a política de direita que combate a universidade, que diz que é um bando de não sei o quê, etc. e tal,
que Bolsa Família, Bolsa Esmola, não sei o quê, mas que não tem que ter cotas. Onde é que se viu cota para pobre? E o pobre que vai passar no mesmo vestibular que o rico, como se ambos estivessem no mesmo patamar de disputa. Eu sonho com um mundo onde amanhã ou depois, nós não vamos precisar de cota. Por exemplo, tu sabe que o número de advogados e advogadas hoje no Brasil tem mais advogadas que advogados? Não tinha informação, estou recebendo agora. Hoje nós temos mais mulheres advogadas do que homens advogados. Então, hoje, dizer que tu tem que ter uma cota para mulheres ou homens, não mais. Já se falou. E eu sonho com um mundo onde a gente chega na universidade e vê a universidade como a universidade pública, o retrato do Brasil. O Brasil, que tem metade da sua população negra, não tem na universidade 10% de negros. Pega a formatura de um grupo de 100 formandos de medicina e tenta achar ali, Giovanni, um negro. Então, isso significa uma exclusão ou não? Sim. Tu parte do pressuposto que não existe nenhuma dúvida de que brancos e negros têm a mesma capacidade e a mesma intelectualidade e a mesma... Com certeza há um desequilíbrio, quer a pessoa enxergue ou não. Exato. O desequilíbrio para mostrar. Por que eles não chegam à universidade? Porque o negro é mais pobre, ele não tem acesso, ele trabalha desde criança, ele, como nós, vendia picolé, osso e vidro, né? Eu lembro que nós, quando crianças, saíamos vender, ou que os nossos pais produziam, nós saíamos vender, eu ia para a escola, eu vendia o bolo que a minha mãe fazia, para ajudar a pagar o uniforme, essas coisas mais. Então, o que eu digo é o seguinte, hoje a universidade, a escola pública, ela não dá a mesma sustentação que a escola particular. Uma coisa é o menininho que estuda lá no fundo da vila, na escola de ensino médio. Outra coisa é a criança que está lá no Anchieta, onde ela estuda química, física e biologia em laboratório. Ela tem lupa, ela tem telescópio, ela tem microscópio, ela tem todas essas questões. Então, a esquerda tem essa preocupação que a extrema-direita não tem. Não é nem a direita, é a extrema-direita que não tem isso. Então, eu tenho os meus posicionamentos, mas eu defendo a democracia. Elegeu, tem que cumprir mandato e acabar. Vamos tirar o fulano. Por quê? Se elegeu. Se ele cometeu crime, a justiça que o tire. Se ele cometeu algum crime, o Congresso que vai lá e casse. Agora, se elegeu, nós temos que suportar. Não existe melhor ensinamento do que nós sofremos com as nossas decisões. Significa que ali adiante eu vou pensar bem quando eu tenho que decidir. Então, eu sou uma pessoa de esquerda por convicção desde a minha tenra idade. Não consigo, sob hipótese alguma. Uma vez, essas crises do PT, de mensalão, disso, daquilo, fizemos um debate no nosso coletivo. Temos que sair do PT. Tem problema lá. A gente foi ver o seguinte, tá bom, antes de nós pensar se nós vamos sair ou não, para onde que a gente vai? Tem algum partido de santo? Não, não tem. Tem algum partido que não tem nenhum erro? Não. Então, nós temos que corrigir os nossos erros e seguir na política acertada. E uma coisa, Giovanni, é um padre quando descobre que ele é pedófilo. Outra coisa é a Igreja Católica. Nunca ninguém viu a Igreja Católica defendendo a pedofilia. Então, uma coisa é um líder quando ele se corrompe. Cito, por exemplo, o Palocci, que era uma referência no PT, ministro da Fazenda do PT, que se corrompeu. Realmente. Eu confesso no crime. Ele errou. Agora, a pergunta é, aquela pessoa que errou, quantos acertaram? E o Henrique Fontana, e o Marcon, e a Maria do Rosário, e todos esses que, toda a sua vida pública, foram retilíneos e são do PT. E o governador Olívio Dutra, e o senador Paulo Paim, com as suas condutas retilíneas, firmes, e o Tarso Genro, são pessoas de esquerda do PT que têm uma conduta retilínea e a sua política acertada. O Palocci errou, então são os bandidos. O secretário lá de finanças do PT Nacional, não sei o quê, se corrompeu. Corrompe, tira do partido, expulsa e ele vai cumprir a pena dele. Agora, o que nós não podemos dizer é que uma fruta podre no pé significa que o pé está podre. Eu vejo a esquerda como a melhor alternativa
para a justiça social. Muito bem, direto ao ponto com ele, vereador Emílio Neto. Que pergunta, hein? Que pergunta. Vereador, vamos ter que resolver algumas coisas ao vivo agora, tá? Nós temos 1 hora pontual, nesse exato momento, 1 hora de live. Esse seria o momento de encerrarmos essa live. Temos algumas perguntas ainda do internauta e 2 perguntas por aqui. Mas este é o momento de tomarmos decisão. Direto ao ponto. Vereador, queres assumir? Queres continuar? Agora você decide. Giovana, assim, em consideração aqui, eu acho que a gente pode estender mais uns 10 minutos no máximo, porque eu gostaria muito de sempre seguir o horário, 6h30, 7h30, né? Mas, assim, eu quero agradecer a tua presença. Tu pode ter certeza que tu deu uma nova roupagem, qualificou muito a nossa live, quero te agradecer imensamente. O teu brilhantismo como profissional me ajudou muito nesse momento, quero te agradecer. Mas acho que dá para tu, dentro da possibilidade, avançar uns 10 minutinhos nesse sentido, e a próxima que a gente fazer, aí tu me corta um pouco, porque eu sou muito falante. Eu sou um parlamentar, então eu falo muito, né? Tá, Giovanni? Vamos ver. O que tu tem aí nesses últimos 10 minutos para... Vamos prestigiar, então, o internauta, vamos prestigiar a nossa audiência, vamos prestigiar aquelas pessoas que têm ansiedades. Vamos lá. Sônia Santos pergunta assim: qual a posição do vereador e a bancada sobre a PPP, parceria público-privada na Corsan? Esse projeto ele foi votado na Câmara de Vereadores e nós não somente fomos contra, como nós combatemos de forma veemente para que não fosse aprovado. Para as pessoas que nos ouvem, o que é isso? A Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, através do governador do estado, quis abrir a possibilidade do capital privado de empresa assumir parte da empresa na área de saneamento. Não é nem a de fornecimento d'água, é a de saneamento. E que, por isso, a empresa deveria prestar um serviço de saneamento, no sentido de estender a rede de esgoto cloacal, no sentido de trabalhar, de largar uma água mais qualificada nos rios, nos lagos, que ela teria essa função. No entanto, ela poderia cobrar por esse serviço. O que eu vejo de grande problema nisso, Giovanni? Existem coisas que são fundamentais para a sobrevivência. Se a fábrica de azeite resolver aumentar o preço do azeite, eu vou na outra e compro. Se eu tiver que ficar sem azeite, eu vou dar um jeito. Se eu não tiver arroz, eu vou colocar massa. E assim eu vou substituindo. A carne está cara, eu vou comer frango. Vou comer proteína de soja. E assim por diante. Mas tem coisas que têm um monopólio. Por exemplo, a água. Aqui no Rio Grande do Sul, os poços artesianos têm um grande comprometimento do lençol freático e a sua contaminação. Além disso, os poços artesianos eles estão impedidos de serem perfurados aqui, a não ser com uma série de autorizações, etc., e avaliações, porque os próprios poços, às vezes, contaminam o lençol freático com outro esgoto, permite a ligação entre ambos. E nós precisamos da água. Quando tu coloca nas mãos de um dono a água, e nós entendemos que parte da empresa sendo privatizada, oferecida ao capital privado, é a porta de entrada para tu tomar conta da água. Então a gente vê aqui em Porto Alegre a água é municipalizada. E funciona bem, qualidade. Novo Hamburgo, a água é municipalizada. Várias cidades. E a cidade de Canoas, além de não municipalizar, não quer deixar com o Estado e autoriza o Estado a vender para o capital privado. Então, nós não podemos deixar na mão de um dono a água. Por quê? Bom, a água é indispensável à vida. Por isso que nós não devemos deixar privatizar, por exemplo, os bancos públicos. Hoje, quem é que resolveu pagar o auxílio emergencial? É só a Caixa. Se nós não tivéssemos a Caixa Econômica Federal, não teria como fazer isso. Os bancos
não iam investir nisso, que é pegar dinheiro e passar, e aquelas filas... O setor privado jamais teria essa iniciativa. É só prejuízo. Por exemplo, nosso Banrisul aqui. Nosso Banrisul banca muito empréstimo para o produtor rural, a preço de nada. Se nós não tivermos um banco que balize os juros dos empréstimos para baixo, o capital privado toma conta. É que nem o pessoal diz assim, ó, hoje está mais fácil andar de Uber que de ônibus. Eu moro no Guajuvias. Para ir no shopping, se for eu, a minha esposa e o meu filho, se a gente for de ônibus, a gente gasta quase 15 reais. Eu tenho que sair da minha casa, caminhar até a parada, esperar o ônibus, descer perto do shopping e ir a pé. Se eu pegar um Uber, eu pago 9 reais. O Uber pega na frente da minha casa e me larga dentro do shopping. Então é muito mais barato. Mas eu vou te dizer uma coisa. Termina com o transporte coletivo para tu ver a que preço vai o Uber. Essa é a questão. Eu tenho que ter um balizador. Eu tenho que fortalecer o transporte público. Porque daqui a pouco os caras enlouquecem e querem cobrar 20 para ir até ali. Pô, eu vou de ônibus. Acabou. Muito bem, muito bem. A última pergunta vai dos nossos internautas, tá? Prestigiando a nossa audiência, que sempre, né, está junto conosco através das lives, através de todo o processo democrático. Paula Santos pergunta o seguinte: qual a posição do vereador Emílio sobre a Sogal, Sociedade de Ônibus Gaúcha? Olha aí a... Qual a sua posição sobre a Sogal, Emílio Neto? A minha posição, que tenho sempre expressado na Câmara de Vereadores, é que essa empresa está na cidade de Canoas antes de eu nascer. Ela nunca abriu, a prefeitura nunca abriu a possibilidade de ter mais linhas de ônibus. Nós sofremos muito com a Sogal. Eles melhoraram alguma coisa? Melhoraram, é verdade. Botaram alguns ônibus mais novos, outros velhos, colocaram com rampa para pessoas com deficiência, etc. Mas o que nós temos que ter na cidade de Canoas é a quebra do monopólio. Não pode uma pessoa estar 50 anos explorando o transporte coletivo. Ah, mas se fizesse uma licitação, eles poderiam ganhar. Parabéns para eles. Fez a licitação, ganhou, continua. Agora tem que ter licitação. Porque é um transporte caro na cidade de Canoas. E a cidade de Canoas é uma cidade plana. É uma cidade toda asfaltada. E é uma cidade muito próxima. São 350 mil moradores, todos morando muito pertinho. Então, o ônibus poderia ser mais barato e poderia ser qualificado. A empresa não investe em tecnologia, ela não trata bem os cobradores e motoristas, não trata bem. Já aconteceu vários casos, vir aqui no meu escritório, eu estou fazendo essa live agora no meu escritório, de cobradores que foram assaltados, Giovanni. E levaram lá 500 reais da gavetinha do assalto. O que aconteceu? A empresa disse para o cobrador: esse dinheiro que roubaram de ti, eu vou descontar do teu salário. E desconto do salário do trabalhador. Ele já foi vítima tendo uma arma na cabeça. Ele já teve o problema da angústia de ser assaltado. Levaram o dinheiro dele. Agora, pior do que o assaltante, foi a empresa assaltar o seu servidor. Ela não trata bem, ela não cumpre horário, ela não tem qualidade. Ah, mas uma outra empresa poderia ser pior. Esse é o risco. Agora, nós não podemos, porque achamos que pode ser pior ou não, que a gente não deve fazer a quebra do monopólio. Tem que licitar. Quando o governo propôs mais tempo para a empresa, nós fomos contra. Me avisa aqui a minha assessoria que nós já exploramos. 1h10. Muito obrigado, Emílio Neto, pelo convite. Sempre é um prazer poder falar não só de política, mas de cidadania, falar de direitos, tanto civis quanto os direitos da pessoa de baixa renda. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua iniciativa também em cima disso, que é fundamental, a transparência e a comunicação. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Giovanni. Um grande abraço. Brilhante a tua participação. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Abençoe todas as tuas caminhadas. Um abraço a todos que estiveram conosco, nos ouvindo até agora. Depois mandaremos, inclusive, várias pessoas que estão nos fazendo perguntas. Vamos tentar responder um a cada um deles. Até mais. Até mais. Grande abraço.